Em agosto de 1979, um movimento grevista em Minas Gerais paralisou uma das principais empresas públicas do Brasil, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O contexto vivido na época era o da ditadura civil-militar brasileira, em que era proibida a livre organização sindical, o direito de associação e mesmo o simples direito de reunião. Contudo, a ruína econômica em que o governo militar colocou o país se fazia sentir. A política econômica que levou ao maior salto do endividamento externo da história brasileira e a falta de reajustes salariais que causassem o aumento real dos salários fizeram com que, desde a luta armada, no final da década de 1960 e início da década de 1970, os trabalhadores de diversas categorias superassem a paralisia imposta pela implacável repressão da ditadura e se organizassem em torno da luta por melhores salários e pela conquista dos direitos trabalhistas. Meu nome é Roberto Francisco Pereira, meu apelido no Correio era Chica da Silva. Eu entrei em 1979 no CEET. Olha, esse era um período muito conturbado, foi um período onde as lutas no Brasil inteiro estavam se acirrando. Foi justamente nesse período que os trabalhadores fizeram um levante e começou a quebrar a ditadura militar. Aqui em Belo Horizonte, especialmente, foi um período onde, quando os Correios se levantaram, levantaram também o pessoal da construção civil e o pessoal bancário, que fizeram um movimento que abalaram a cidade. Eu acho que o movimento foi vitorioso, mas só iremos perceber isso algum tempo depois, porque foi um movimento histórico, onde há muito tempo os trabalhadores não se rebelavam e estavam debaixo do jugo da ditadura militar, e naquele momento, dali para frente, parece que alicerçou e pavimentou o caminho desses trabalhadores para, no futuro, ter mais greves, onde o Correio sempre foi vitorioso nas greves dele. Fazer greve nesse período não era algo simples. A ditadura não havia esmorecido sua força repressiva e estava a postos para executar sua política de acabar com os movimentos grevistas. Para isso, lançava mão do Decreto-Lei 1632, de 4 de agosto de 1978. Sob a aprovação do general Ernesto Geisel, o decreto previa em seu artigo 1º, que era de interesse da segurança nacional, a proibição constitucional da greve de todas as empresas estatais públicas de serviços essenciais. A ECT integrava a proibição por ser a principal empresa estatal de comunicação. Meu nome é Jorge Moreira da Cunha. Eu entrei no Correio em 1977. Na greve de 79 eu estava com 2 anos de Correio e participei da greve. A ditadura militar jogava pesado contra os movimentos sindicais, os movimentos operários, os movimentos sociais. A importância da greve foi no sentido de mostrar que a classe operária não estava de cabeça baixa, que a classe operária tinha força e resistência apesar da dura repressão. O sentimento de se organizar, de resistir e de lutar contra toda a opressão, contra toda a repressão. No caso dos Correios, não era permitido o sindicato, não era permitido organizações sindicais. Mesmo sem a organização sindical, os trabalhadores se organizavam e conseguiam se levantar e ir para cima na luta. Eu vejo que a situação hoje
está se tornando muito difícil para a classe operária, ainda mais com o governo que está aí. É um governo anti-operário, um governo de extrema direita, onde é necessário que os movimentos operários, que a classe operária se unifique numa luta comum por melhores condições, por melhores salários, contra essa política anti-operária do governo Bolsonaro. De acordo com o Decreto-Lei 1632, as penas aos trabalhadores que realizassem greve passavam por advertência, suspensão de até 30 dias e rescisão do contrato de trabalho com demissão por justa causa. Em caso de empregado estável, a demissão era precedida de apuração da falta em processo sumário. Sujeitava-se ao disposto neste artigo, igualmente, o empregado que por qualquer forma realizasse a greve. O dirigente sindical ou de conselho de fiscalização profissional que direta ou indiretamente apoiasse ou incentivasse o movimento grevista em serviço público ou atividade essencial, era punido com advertência, suspensão, destituição ou perda de mandato por ato do ministro do Trabalho. Meu nome é Márcio, ex-trabalhador do Correio, né? Fui ingressado na ECT em abril de 1978. Meu cargo era carteiro, né? Na época. Sempre fui lotado no CDD BH. Né? Hoje é aqui, localizado ali ainda na Avenida Afonso Pena. O sistema político, né? Um sistema ditatorial, né? Aquilo ali a gente ouvia e tinha que manter o silêncio, manter-se calado, né? Correto? Só sei que era uma ditadura, uma repressão muito brava, né? Entendeu? E eram momentos sombrios naquela época, uma época de chumbo grosso mesmo, né? Me lembro que na época a gente não podia se reunir, mesmo dentro dos Correios nem se fala, né? Que ali foi um dos porões da ditadura militar, né? Mesmo nas esquinas, nas ruas, nas avenidas, né? Me lembro que quando eu era jovem a gente reunia esse grupo de 2, 3 colegas assim. Quando assustava aparecia uma luzinha lá, com o carro caminhando devagarzinho, né? Já chegava, já encostava todo mundo, já abordava, entendeu? E estão fazendo aqui, que não sei o que lá mais, e, né? Já vinha assim com aquela intimidação mesmo, né? Politicamente, né? A manifestação era muito restrita. Não podia assim, não tinha aquela desenvoltura, aquela liberdade política na época, né? Entendeu? E eu comecei a entender, assim, os primeiros passos mesmo, né? Os primeiros passos mesmo foi a partir do momento em que começamos a trabalhar, né? Um movimento grevista, um movimento paredista no Correio na época, aqui nos Correios de Belo Horizonte mesmo, né? Ali a gente começou a entender, começou a conversar um com o outro, assim, no pé do ouvido mesmo, né? Era muito sigiloso, muito restrito, né? A gente não podia não tinha liberdade, não podia se expor, né? E ali que nós começamos a trabalhar, né? A possibilidade de fazer uma reivindicação, né? Ou seja, nessa época, em 79, né? Indo direto no assunto da questão política, vamos dizer assim, que é a greve política mesmo, né? O movimento reivindicatório ele é político, tem sua natureza política, né? E aí que nós começamos a trabalhar e começamos a entender, né, que a gente tinha um tratamento desigual com relação, tratamento desigual à questão salarial com relação aos trabalhadores dos Correios
de São Paulo, né? Que ser um grande capital, um grande centro, um grande estado econômico, né? Ele recebeu na época um diferencial salarial superior ao nosso aqui em Belo Horizonte, em Minas, vamos digamos assim, né? Então começamos a trabalhar ali, reunimos, conversamos, né? Muito sigilosamente, né? A gente tinha muito medo, a gente morria de medo, né? Tem que ser demitido. Era o clima, era a sensação, o clima, né? Era de medo mesmo. Mesmo fora das dependências do Correio, né? O clima político era de uma sensação de medo, que é o terrorismo, né? Eles faziam ali, né? No sistema, empregado pelo sistema na época, né? E ali nós conversamos e tiramos a conclusão, né? E fizemos nos reunimos, né? E decidimos fazer uma assembleia até muito bem, muito bem particular ali, nossa mesmo, daquele conjunto de trabalhadores ali, né? Fizemos uma assembleia, se não me engano, era no DCE, na época, né? Ali na rua Gonçalves Dias, no bairro de Lourdes ali, pedacinho perto da Bia Sorte. Decidimos fazer uma greve ali, descemos em passeata ali pela Bias Fortes ali, João Pinheiro, né? Rua da Bahia, cortamos e descemos ali, partimos aqui pro pau, chegamos na rua Goiás, eu me lembro, né? Como se fosse hoje, baixamos aquelas portas ali era o Cerca, era ali na rua Goiás, né? O Cerca e a Expedição Telegráfica. Baixamos a porta ali, fizemos a greve, e sem nenhuma experiência. Nós estivemos ali nessa época com espírito de luta mesmo, né? Uma vanguarda ali, bem assim da nossa espontaneidade mesmo, né? A gente se manifestou ali, né, o desejo de pedir uma isonomia salarial para os trabalhadores de São Paulo e entendemos que naturalmente, né, que o caminho seria aquilo ali, né? Eu acredito que ali nós começamos a plantar, né, o movimento sindical dos Correios, né? Foi um movimento, a greve heróica dos Correios no Brasil, né? Mesmo com toda essa situação em que o grevista poderia ser punido com a greve, a situação política e econômica do país era insustentável. Assim, o Jornal do Brasil, do dia 15 de agosto de 1979, anunciava que estavam em greve no Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais os professores, funcionários da construção civil, funcionários das prefeituras das capitais, metalúrgicos, mineradores, bancários e carteiros. Na mesma edição do jornal, o então presidente da ECT, Coronel Edivaldo Boto, mascarando a realidade política e econômica vivida pelos trabalhadores da empresa, afirmava que a greve dos carteiros estava sendo conduzida por elementos infiltrados na classe. O ministro do Trabalho da época, Murilo Macedo, já havia declarado a greve dos carteiros ilegal por essa atingir uma atividade essencial e de interesse para a segurança nacional. Edivaldo Boto afirmou em entrevista ao jornal que todo o tráfego postal de Belo Horizonte se encontrava paralisado e que cada dia de paralisação causava o prejuízo de 1.500.000 cruzeiros. Os grevistas reivindicavam o aumento salarial de 90%. Eu entrei no Correio nos anos de 78, né? Meu nome é José Abdon Rezende, conhecido como Sopo Abdon, né? E trabalhava no Central, no CT Central. Tá? A gente vivia um momento da ditadura, né? Militar, civil-militar, e que a gente não podia se encontrar, se movimentar. A gente estava começando no movimento de ganhar praça e ruas, né? Aí que começou, a gente teve a situação de político da época. Os encontros eram, quer dizer, você não tinha como você unir um pouco mais de 10 pessoas para você discutir.
Então a gente era reprimido muito em função disso. A greve era uma questão, vamos dizer, salarial, né? A princípio, e como São Paulo ganhava mais que a gente de Minas, a gente queria equiparar esse salário a nível nacional, né, com São Paulo. Esse foi um eixo do movimento. Aí, a negociação era, vamos dizer, só existia um dia, vamos dizer assim. Apesar que o movimento tentou negociar antes, mas a gente não teve no mecanismo de se criar isso, esses encontros. E no caso aqui, ela foi feita diretamente com o diretor regional de Minas. Para conversar no nível deles, eu tive que bater na mesa com ele. Eles batiam na mesa e ameaça, né? Era ameaça constante, ameaçando e batendo na mesa, aquelas todas. E, quer dizer, a gente novo na época, de 21 anos, 22 anos, sem experiência nenhuma para enfrentar isso. Na hora que eu vi a situação, que a nossa comissão estava toda ficando recolhida e o cara batendo na mesa, eu falei assim, o mesmo jogo deles. Também deu um tapa na mesa que também assustaram. Aí é onde que a gente conseguiu pôr uma pauta, discutir. O presidente da ECT, Edivaldo Boto, prometeu punição aos grevistas com base no Decreto-Lei 1632. Mesmo assim, os carteiros de Belo Horizonte não se intimidaram com o despacho do ministro do Trabalho, Murilo Macedo, que decretava ilegal a greve e mantiveram o movimento em assembleias realizadas no dia 14 de agosto. Uma nova assembleia foi realizada na manhã do dia 15 de agosto e carteiros, mensageiros, telegrafistas e funcionários não burocráticos permaneceram em movimento grevista. O movimento foi vitorioso. No Jornal do Brasil de 16 de agosto de 1979, foi noticiado que o comando de greve dos 700 carteiros de Belo Horizonte e Betim decidiu decretar às 20 horas e 30 minutos do dia 15 o fim do movimento com a conquista de reajuste salarial espontâneo de 15%, ao qual se somaria um novo reajuste de 20% a partir de 1º de setembro, e em 90 dias a proposta seria de mais um reajuste em torno de 30%. O custo da época foi vitorioso, né? Por ser só em Minas, tá? 3 dias de greve, vamos dizer, né? Foi 2 dias e meio mais ou menos. E a gente conseguiu quase 70% de salário, 60% de salário de aumento. E foi uma vitória. Teve deslocamento de pessoal de outros setores, demissões, né? E com tática de que não desse para esse pessoal que foi demitido ter a volta, certo? Porque as leis eram bem diferenciadas na época, né? Pelo próprio sistema político que a gente vivia. Tanto que o ministro Murilo Macedo, na época, vamos dizer, um dia antes da greve ser decretada, ele já tinha decretado a greve ilegal. Quando a gente fez a greve, nesse movimento dentro do Correio, a gente não tinha algum tipo de organização, a gente tinha referência. A gente partiu de quê? De uma greve no ABC, né, com Lula, né? Dos metalúrgicos. E aí surgiu a greve dos motoristas da construção civil, e aonde que a gente também encaixou. O aparelho repressivo da ditadura não deixou de causar perseguição aos trabalhadores. A Comissão de Coordenadores do Movimento dos Empregados de Correios e Telégrafos denunciou a dispensa sem justa causa de 20 trabalhadores como represália dos dirigentes da ECT. Foi a partir desses movimentos de 1979 também que as lutas pela reorganização e legalização da constituição de sindicato de classe foram alcançando suas primeiras vitórias desde o começo dos anos de chumbo da ditadura.
Foram também a base para as greves de 1985 e 1986, que marcaram o período final do regime autoritário no Brasil. Foram esses movimentos também que causaram a agudização do processo de desgaste nos governos militares, que estavam no poder desde 1964 e geraram a redemocratização do Brasil, bem como a anistia dos presos políticos e daqueles que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Tal lei criou uma lista de sujeitos que a ditadura considerava subversivos e estavam sob constante ameaça. Meu nome é Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, sou conhecido como PP. Entrei no Correio em 1979, fiz a inscrição em maio, a prova em julho e entrei no dia 21 de setembro de 79, depois da greve de agosto. Entretanto, eu fui do movimento estudantil da Libilu, ligado à Organização Socialista Internacionalista, que ajudou a organizar a greve dos trabalhadores dos Correios de 79, juntamente também com outra organização trotskista chamada Convergência Socialista. Essas organizações tiveram um papel importante na construção do movimento sindical naquele momento no Correio de Belo Horizonte, embora não tivessem conseguido ter militantes orgânicos aqui em Belo Horizonte. Nós estávamos no meio da ditadura militar, depois que os movimentos que tentaram fazer as guerras de guerrilhas no meio rural e algumas no meio urbano fracassaram. Teve um período de luta no movimento sindical em São Paulo, em 78, e isso deslocou uma série de movimentos que começaram a fazer uma série de críticas aos governos militares. Esse período, quem era o presidente da República era o general João Batista Figueiredo, e era um movimento que estava discutindo já a reorganização do movimento sindical. Os sindicatos eram controlados pelo governo militar, os trabalhadores dos Correios, como das outras estatais, eram impedidos de ter sindicato, associações civis que reivindicassem que fizessem as suas reivindicações, e nesse sentido o movimento começava também no setor estudantil a ter várias lutas já partindo para a questão das diretas já. Então as atividades que nós fizemos fazem parte de uma virada da luta da classe operária na organização de centenas de greves por todo o país. Naquele momento estava todo mundo fazendo muita discussão nas noites, né? Nas escolas, nos bairros, sobretudo nas regiões próximas às grandes fábricas. Os metalúrgicos da Mannesmann, da Belgo Mineira, os trabalhadores da construção civil, os bancários, outros setores, tinham vários setores vigilantes. Então foi um período de muitas discussões, muita movimentação, e nós estávamos inseridos nesse contexto. Como eu era um militante organizado no movimento estudantil, a discussão era para a gente acompanhar o trabalho dos Correios para ver se a gente ganhava militantes para a nossa organização. Com esse propósito eu participei, inclusive das inscrições dentro do Correio, já entrei para organizar o movimento sindical nos Correios. Embora nesse mesmo período eu fizesse parte do movimento, no movimento estudantil, e no movimento cultural eu era ator, eu estava atuando já no movimento teatral, né? Então tinha toda uma história. Mas era um contexto de muito questionamento, o movimento estava totalmente contrário à política da ditadura militar. Era o final, digamos assim, do ciclo da ditadura militar, que a partir daí entra numa crise cada vez mais profunda e cria, através das organizações
mais fundamentais da classe trabalhadora, um período de muitas lutas, muitas mobilizações de rua. A greve de 79, ela foi totalmente reprimida, embora ela tenha sido uma greve extremamente vitoriosa. Os trabalhadores dos Correios estavam reivindicando 90% de reajuste, que era para se enquadrar numa mesma valorização com os trabalhadores dos Correios de São Paulo. Então era uma política que reivindicava uma espécie de isonomia com os trabalhadores de São Paulo. Por isso a greve foi localizada aqui em Belo Horizonte, né? Parece-me também que no Rio de Janeiro chegaram a fazer 2 horas de greve. A partir dessa greve, os militantes foram muito pressionados, vários foram demitidos, né? Eu me lembro do companheiro Silvio, que nunca mais conseguiu voltar, mas esse período abriu uma perseguição intensa dentro dos Correios. Dentro do Correio tinha o Serviço Nacional de Informações, e nós começamos, quando eu entrei já em 21 de setembro, nós já entramos sendo muito contestados. Eu sei que, para facilitar meu lado, nós discutimos de eu entrar na CIPA, e no finalzinho de 79 eu já estava na direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que dava uma espécie de estabilidade. Isso não impediu que eu fosse suspenso no início de 80, e aí o movimento começou a entrar em discussões mais de tipo clandestina, com pseudônimo, né? Então nós começamos a fazer vários movimentos, a criar associações clandestinas, até que em 1984, com o crescimento das diretas já, a gente conseguiu se organizar. Fizemos uma associação civil através do pessoal que era 1711 e 1712, o pessoal mais antigo. Tinha uma briga também entre os chefes velhos e os chefes novos, que hoje são os administradores postais, porque tinha toda uma alteração de tecnologia da informação, e o Correio, como setor de ponta de comunicações, estava voltado a esse desenvolvimento técnico, né, tecnológico. Então, a partir daí, de 1984, vão surgir um conjunto de retaliações, né, através da exigência de uma maior formação técnica e também de uma maior exigência de produtividade e um controle mais exagerado do governo da ditadura militar. Isso vai levar à construção de inúmeras associações civis, da qual vai surgir uma União Nacional de Associações de Trabalhadores dos Correios, em 86, onde eu vou ser o primeiro presidente dessas associações, e a partir daí, em 89, nós vamos conseguir, depois do advento da Constituição de 88, construir os sindicatos e construir a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTECT, que é uma construção dos trabalhadores contra a FINDECT, que era a proposta de uma federação organizada pela direção da empresa diretamente através de Brasília. Nesse meio tempo, em 85, vão haver 3 greves nos Correios. Uma em março, com os trabalhadores da Bahia, São Paulo e Rio, outra em maio, só com o pessoal de São Paulo e do Rio. Muitas demissões, cerca de 6.000 demissões, vão acontecer junto com os trabalhadores que realizaram greve em outubro de 85, que éramos nós aqui de Minas Gerais, mais o pessoal do Rio Grande do Sul. Depois entrou o Rio, depois entrou o Amazonas, que ficou cerca de uns 40 e poucos dias em greve, né? A partir daí nós todos fomos demitidos. Eu cheguei a voltar em 86, fizemos outra greve, uma greve de fome, em outubro, que mobilizou a categoria nacional para uma outra greve em novembro. Fui demitido nessa greve junto com vários outros trabalhadores no país. Voltamos em 92, aí fiquei com o contrato de trabalho suspenso por mais uns 2 anos. Voltamos em 94, fizemos uma ocupação de 2 dias em Brasília. Essa ocupação nos deu condições de voltar a mais de 3.000 trabalhadores demitidos, e o movimento continuou com retaliações que existem até hoje. Então, hoje, inclusive, eu me encontro com o contrato de trabalho suspenso,
onde eles estão discutindo a minha demissão por justa causa, por uma ocupação que nós fizemos nos Correios no ano de 2013. Então é uma história de luta que existe dentro da nossa categoria. Provavelmente os Correios, para os estudiosos, seja nos últimos 25 anos a categoria que mais tenha feito greve em todo o país. Mesmo assim, os salários são salários muito aquém da necessidade dos trabalhadores. Na década de 80 também foi criado um conjunto de proventos para reduzir o salário. E agora o governo de plantão, o governo Bolsonaro, está querendo acabar com os proventos e achatar ainda mais o salário. A história da classe trabalhadora é essa história de enxugar gelo, você sempre correndo atrás do prejuízo. Por isso a necessidade de ter organizações mais bem firmes, né, partidos, etc., que organizem os trabalhadores pela sua emancipação política. Com a greve dos Correios, os trabalhadores demonstraram para o regime militar, no governo João Figueiredo, que tem força, que estavam dispostos a lutar pelos seus direitos e não mais aceitar por muito tempo a repressão como acontecia no regime. Talvez, naquele momento, a questão política de romper com o regime, de dar um basta, fosse mais importante do que qualquer questão econômica. Mas é importante frisar que deu um novo fôlego financeiro para que os trabalhadores se organizassem ainda mais em busca de uma liberdade e um país melhor para todos. Uma greve que impulsionou nacionalmente a luta dos trabalhadores do Correio. Em 1979, esses trabalhadores se organizaram para lutar pelos seus direitos, em meio a um regime militar, a um regime ditatorial, que foi, inclusive, nesse período que nós não tínhamos direito sequer de nos organizarmos em sindicatos, e os sindicalistas eram caçados como criminosos. Esses trabalhadores tiveram essa coragem e também encorajaram os trabalhadores de todo o Brasil a estarem se organizando. E essa greve foi responsável por impulsionar as principais lutas que nós tivemos na década de 80, onde nós garantimos nosso plano de saúde, garantimos nosso ticket. Isso tudo foi fruto de uma união muito grande dos trabalhadores a nível nacional, que tiveram a consciência, vendo aquele exemplo lá em Minas Gerais, e começaram a se organizar nacionalmente para reivindicarem as suas pautas, as suas demandas e garantir os seus direitos. Eu entrei no Correio em 1979, no último dia de 1978, desculpa, no último ano de 1978, onde estou até hoje. E foi difícil, sim, é difícil até hoje. Nós tivemos, eu participei da greve em agosto e a pessoa falava, né? Nossa, você ainda praticamente nem passou na experiência, então nós não podíamos perder o emprego. Mas não dava porque toca muito forte. Você se sente atraído pelo movimento, você se sente atraído pela garra do companheiro, pela vontade de vencer, pela vontade de lutar, né, pelos direitos, para que nós, né, tivéssemos melhores condições de trabalho, melhores direitos. Em São Paulo, naquele tempo foi 6 dias de viagem em cima do Itapemirim, que a gente apelidava de febre amarela. Porque estava febre amarela em Pernambuco e todo mundo ia para São Paulo. Aí como o ônibus era amarelo, cadê fulano? Lá pegou a febre amarela. A gente pensava que morreu, mas não era. Era o ônibus que pegou. Aí quando eu cheguei na rodoviária em São Paulo, o Correio tinha uma Kombi lá, pegando a laço, carteiro, pegando a laço. Não era concursamento, e tinha uma fila de mais de 500 pessoas. Quando chegou a minha vez, ele olhou minha carteira, aí tá tudo certo, moço, mas só tá faltando você transferir o título de Pernambuco para cá. Aí eu falei, tá bom, então hoje não dá. Não, hoje não dá para lhe encaminhar. Aí eu fui para casa, depois de 15 dias, voltei lá com o título de eleitor, de São Paulo. Aí quando ele olhou e falou, ah, moço, não dá para você ser carteiro, porque você trouxe o título, tudo bem, mas agora tá aqui na sua carteira, você não tem registro nenhum, é cabaço. Esse dia lá em São Paulo é calça branca, né? Aí eu me arretei, já subiu o sangue nos olhos, eu já entrei nos Correios brigando. Então, gente, essa greve de 79 aqui em Minas Gerais, ela também estendeu para São Paulo.
Só que nós lá de São Paulo não tivemos a organização e o apoio que teve aqui. Então praticamente nós fomos massacrados. A maioria dos companheiros de 79 foram filmados, entendeu, na Câmara Municipal de São Paulo, no Assembleia que teve lá. As lideranças foram mandadas embora e o nosso movimento esfriou. Eu até soltei um boletim para vocês aí, foi o primeiro boletim da pretensão de se criar a associação em 79 e que não deu certo. Se a baioneta estava embutida, isso eu não lembro, mas o exército estava. Foi a partir daí que as polícias militares foram designadas para combater o movimento. Aí veio em 85. É muito importante nós educarmos as categorias sobre as conquistas. Eu acho que não só Sintec MG, mas também os demais sindicatos, não só de Correio, mas como de outras categorias, deveriam fazer esse curso de formação. Para mim é um curso de formação, estudando tudo aqui, de resgate histórico. Baseado na luta de classe, baseado na luta não só do sindicalismo, mas na emancipação da classe trabalhadora, porque o único jeito da classe trabalhadora virar o jogo é ela tomar o poder político das mãos da burguesia. Então, finalizar esse ato, saudar novamente o companheiro Pedro Paulo, meu professor. Tive vários momentos importantes aqui e dizer que eu saúdo todo mundo e chamo todo mundo, todos os sindicatos para uma unidade e esse desafio que o companheiro Mário Alex colocou aqui, para no ano que vem a gente colocar uma unidade da classe trabalhadora para derrotar essa política de destruição das estatais, de destruição dos direitos da classe trabalhadora. Saudações a todos, é isso aí, companheirada, companheiro Cantinho. É uma honra pra gente fazer esse resgate histórico dessa luta, uma luta que foi em meio à ditadura militar, uma luta em que os trabalhadores dos Correios buscaram aí um reajuste salarial, luta por direitos trabalhistas, né? Na época não podia ter sindicato, a ditadura militar proibia, né, qualquer tipo de manifestação. E a gente vive no dia de hoje um período parecido, não como essa ditadura, mas uma ditadura velada, em que o governo federal faz questão de atacar diretamente os sindicatos. Então, a gente tem que hoje buscar inspiração nessas lutas, né? Essa luta, inclusive, desencadeou um processo de luta mais pesado na década de 80, que foi uma luta não só por direitos trabalhistas, mas uma luta em torno das diretas já. Então é muito importante para a gente fazer esse resgate histórico, né? Nós da direção do sindicato, que buscamos aí todos esses trabalhadores, fizeram essa greve e a gente deve pegar isso como inspiração para a gente fazer as nossas lutas e mostrar que tem jeito de lutar, que mesmo sobre todas as adversidades é possível a gente fazer uma luta firme e conquistar direitos.